Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje. No intervalo, eu e o Padre Guido, a gente estava discutindo aqui, porque ainda tem tanto assunto interessante para falar, que alguma coisa vai ter que ficar para fora. A gente já combina. Numa outra oportunidade, a gente volta nesse assunto, tá bom, gente? Aliás, no final desse bloco, eu vou dizer qual é o tema da semana que vem. Tem um pouco a ver com o que a gente está falando aqui. Ô, Padre Guido, só para a gente emendar, então, no que a gente estava dizendo no último bloco. Corre-se o risco da gente banalizar o milagre e, de repente, uma graça que não é necessariamente um milagre, é confundido com um milagre. Por exemplo, consegui passar no vestibular, é milagre? Olha, se você nunca entrou numa escola na vida, talvez seja milagre, mas se você teve o mínimo de esforço e estudou, é uma graça divina, não necessariamente um milagre, né, Padre Guido? Claro, é sempre bom pedir a Deus uma graça, uma ajuda, que faz um vestibular, por exemplo, e fica nervoso de uma maneira até não comum, para ficar bem mais calmo e tranquilo. Agora, graça é uma coisa, milagre é outra. Milagre é uma graça muito grande, que sai até fora do comum, digamos assim, né? E que é, inclusive, submetida à apreciação de um tribunal eclesiástico que é muito rigoroso. Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado, senão a gente acaba banalizando, né, Padre Guido? Exato, não se pode absolutamente banalizar. E repito, milagres continuam acontecendo. Saibam também disso. Continua acontecendo em tantos lugares do mundo e tantas vezes nem são conhecidos. Mas é o sinal da grande força que Deus tem, a vantagem da sua obra-prima que somos nós. Aí, nesse sentido, Padre Guido, tem a pergunta aqui da nossa telespectadora por e-mail, a Maria Terezinha Lusa. Olha, certos milagres de Jesus sobre cura de pessoas, por exemplo, para quem não tem fé, ela lembra, eles não podem ser confundidos ou interpretados como algo psicológico ou então emocional. Ela é de Roca Salles, a Maria Terezinha. É possível confundir, Padre Guido, um desses milagres como uma ação psicológica apenas? Da parte de Jesus, não, meus amigos. Né? Jesus conhecia muito bem o comportamento do corpo humano, em primeiro lugar, né? E da cabeça. E a ação de Jesus, a vantagem de tantas pessoas que precisavam, não era fruto de emoções. É verdade que Jesus, na sua natureza humana, vivia tantas emoções, chegou até a chorar. E mais uma vez, chegou até a suar sangue. Chegou a dizer publicamente que, pedindo até para o Pai, na hora mais dramática da sua vida, que, se fosse possível, que afastasse aquele cálice de amarguras. Né? Mas Jesus não é vítima de emoções. Nós sabemos, inclusive, quando levaram Jesus no cemitério, digamos assim, onde estava sepultado Lázaro, Jesus chegou a chorar. Mas uma manifestação emocional, né, digamos, de Jesus, né? E ele usa o poder que supera até as emoções. Quando ele pediu de ir lá no túmulo, alguém já suspeitou que Jesus faria este milagre. E disse, olha que já está sepultado há 4 dias, já está cheirando mal, o corpo dele já está em decomposição. Mas é aí que Jesus disse aquela frase, não te disse que se você acreditar, vai acontecer? Pois é, está muito relacionado, né, Padre Guido, Exato, a fé com a ação do milagre. Aí, nesse caso, Padre Guido, já completando essa resposta, no caso que o senhor falou agora há pouco, a gente até volta nisso em outra oportunidade para entender melhor como a igreja trabalha a questão para reconhecer o milagre no processo de canonização. Tem algumas coisas que são uma lógica tremenda que não tem como negar. Vou dar um exemplo que me vem à mente aqui agora. Aliás, uma santa que foi canonizada no mesmo dia que o seu fundador, né, que é Santa Giana Beretta Molla. Sim. O milagre aconteceu aqui no Brasil, na cidade de Franca. E Santa Giana Beretta, que intercedeu naquela situação pela uma mãe que durante toda a gravidez gerou sua criança sem um líquido amniótico, né, aquele líquido que envolve ali o útero e tudo mais para que a criança possa desenvolver. E isso é incompatível com a vida. Se não tem líquido amniótico, a criança vai morrer. E, de repente, durante todos os meses, aliás, ela foi aconselhada que abortasse. E passou 9 meses sem o líquido amniótico. A criança nasceu perfeita, saudável, em todas as condições. A pessoa que me contou isso, que presenciou o milagre, que estava lá na hora do milagre, disse que a hora que a criança nasceu, até os médicos choraram. Porque foi uma coisa tão forte, tão gigantesca, que não tinha condições de ter explicação. Como é que a gente vai explicar que isso pode ser uma questão psicológica?
Não tem como. Ou o caso que eu citei agora há pouco aqui agora. O beato da igreja que teve as mãos decepadas e as mãos voltaram a nascer. Que força psicológica é essa que faz uma mão renascer, ou um paralítico andar, ou um cego enxergar? Então a gente está lidando com algo acima disso, né, Padre Acima Guido? disso, exato. Olha, gente, tendo já trabalhado em vários processos, alguns casos de milagres são muito evidentes. Aliás, entre nós, até padres, dizíamos dentro do tribunal, mas vale a pena, tem que passar por toda a burocracia, sem toda aquela papelada para comprovar, porque até a mesma medicina levantou as mãos, não querendo, digamos assim, ofender a ninguém, mas se encontra sem capacidade de poder explicar. O caso mais curioso é que eu analisei, gente, que analisamos no tribunal, no qual eu fui advogado de defesa, de um bebê aqui no Brasil. Um bebê que nasceu sem os 2 ossos do joelho até o pé, uma vez de uma perna. Certo? Só tinha o joelho e depois tinha o pé, não tinha osso entre eles? No pezinho tinha todos os ossos, faltavam os 2 ossos que unem o joelho ao pé, ao pezinho. Certo. E tem todas as chapas que comprovam isso. Como é que se explica que no 3º dia de uma novena, na chapa aparecem os ossos? Do nada surge um osso lá, né, Padre Guido? Foi inclusive, logo que chegou no Vaticano, em menos de um mês depois, já tínhamos a resposta oficial da aprovação. Que era muito claro, né, sim, Padre Guido? Sim. É como o caso de Vicente Ferrer, né? A gente pode fazer o esforço que for, de qualquer razão. Se não for o próprio Cristo para ressuscitar um morto, o que mais vai poder fazer, né, Padre Guido? É a ação divina, né? Não tem como. Ô, Padre Guido, tem outros aspectos aqui da nossa pauta que a gente ainda não tratou. Para a gente talvez encerrar já aqui o assunto, que daqui a pouquinho a gente vai terminar o programa. Sim. O senhor pode fazer para a gente uma leitura, vamos dizer assim, da interpretação dos milagres de Jesus sobre uma ótica cristã, é claro, Sim. e de outros 2 aspectos que o senhor separou aqui para a gente. Sim. Do ponto de vista gnóstico sim. E do ponto de vista islâmico. Islâmico, sim, é bom. Em primeiro lugar, gente, para todos nós católicos, né, os milagres de Jesus representam acontecimentos históricos efetivamente acontecidos, certo? E cada milagre, inclusive, deixa também um ensinamento teológico. Por exemplo, um aumento da fé, acreditar na divina providência, que é muito importante. Até hoje, nós notamos esta providência de Deus, que é um verdadeiro milagre para as pessoas que confiam nele. Nós podemos notar também, né, como algumas correntes cristãs não católicas não compartilham todos os milagres de Jesus. Por exemplo, a grande diferença que existe entre católicos e protestantes quanto ao milagre da transubstanciação, isto é, a mudança do pão e do vinho para o corpo e o sangue de Jesus, que para nós católicos é plenamente aceita, e a presença real, concreta, misteriosa, mistério da nossa fé, o padre fala, né, logo após a consagração, ao passo que os protestantes não aceitam este milagre da transubstanciação. Agora, os islâmicos têm um grande respeito para Jesus. Para os islâmicos, Jesus foi um grande profeta, um grande santo, um homem qualificado 100%, mas não é Deus. Jesus não é Deus. Portanto, a diferença é fundamental, porque dissemos várias vezes, e volto a repetir, o autor único do milagre é a divindade, é Deus. É Deus que age diretamente, como também age por intermédio dos grandes intercessores. Você citou muito bem Nossa Senhora, eu citei também tantos santos, até os santos dos nossos dias, né? Os santos, uma vez que estão no céu,
tem esta tarefa de interceder. É claro que o grande, único intercessor é Deus, né? Mas nós sabemos que ele se serve também dos santos para dizer que como eles alcançaram a plenitude da vida na santidade, assim cada um de nós pode recorrer à ajuda dos santos. Pois é, e uma coisa interessante que a gente tem que lembrar é que a igreja é o corpo místico de Cristo, na qual ele é a cabeça. Se os santos que aqui viveram continuam fazendo parte desse corpo místico, só que agora na igreja triunfante, que é o céu, eles têm acesso a essa cabeça que é o próprio Cristo, sendo que ele é o único intercessor entre o Pai. Ô Padre Guido, teve um detalhe que uma telespectadora lembrou aqui pra gente, que eu estou lendo aqui o recadinho dela. A Olívia Gonçalves Pinto Camargo, de Santa Bárbara do Oeste, lembra que recentemente nos noticiários, todo mundo aí deve ter reparado, que foi divulgado que um sacerdote que morreu há 7 anos, teve o corpo exumado e o coração está intacto, ele está em processo de beatificação e o coração dele não se decompôs. Todo o resto do corpo se decompôs, mas o coração não. De tudo isso que a gente falou, teve um aspecto interessante. A gente não lembrou dos corpos incorruptos, né? Alguns santos na igreja, não são poucos, têm corpos incorruptos, como é o caso de Santa Bernadette, que a vidente de Lourdes, quando é o caso de Santa Catarina Labouré, entre tantas outras. Né, João Maria Vianney também, né? Agora, isso é uma outra prova de um milagre extraordinário, o corpo não se decompor, né? Não, discordo. O senhor discorda, Padre? Sim, porque o fato de encontrar um corpo incorrupto não significa necessariamente que é um santo. Ah, entendi. Nesse sentido, tá? Entendi. A igreja costuma, antes de proclamar beato uma pessoa, fazer a exumação do corpo. Certo. E aí, para ver em que condições se encontra. Mas qualquer que seja a condição, tem corpos ainda bem conservados, tem corpos, digamos assim, que infelizmente não se conservaram, outros que apresentam esse fenômeno que você está falando, né, do Padre Ângelo, né? Padre Ângelo, isso. Exato, o coração ainda... O coração não se decompôs. Exato. No caso de Santo Antônio, a língua dele está incorrupta mais de 800 anos depois. Até hoje, né? Exato. Como também temos santos que o corpo não tem mais nada. São Massimiliano Kolbe, uma vez que morreu mártir, o corpo dele foi cremado no mesmo dia. Portanto, não tem. A única coisa que sobrou é que foi até apresentado o processo foram os óculos que ele usava. Quer dizer, um corpo que não se decompôs não necessariamente pertence a um santo. Sim, exato. Mas existem vários santos na qual o corpo não se decompôs de maneira inexplicável. Sim. Deus pode servir-se também destes sinais, mas, repito, não estão ligados estritamente à santidade, os corpos incorruptos. É bom saber isso, sobretudo porque até no dia de hoje, determinadas, digamos assim, condições de conservação de um corpo morto podem passar até dezenas e dezenas de anos e não inicia o processo de decomposição. Muito bem, Padre Guido, vamos combinar o seguinte, em outra oportunidade a gente volta a falar sobre os milagres de Jesus e outros milagres de santo, porque o nosso programa já acabou, não dá tempo da gente continuar mais falando sobre isso e alguns assuntos ainda ficaram para uma próxima oportunidade. Bom, já vou avisar qual é o tema da semana que vem, você vai ver que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje ainda. Mas olha, quero agradecer a alguns telespectadores, vou ler alguns nomes aqui representando todos os nossos telespectadores que mandaram algum tipo de contato aqui para a gente. A Terezinha de Monte Sião, Minas Gerais, Jane Maria Mairink da Costa de Saquarema, Rio de Janeiro, Maria Donotila Lima, de Itamonte, Minas Gerais, Maria Delaí, de Mirandópolis, no estado de São Paulo, e tem mais alguns aqui também, algumas cidades, por exemplo, a gente recebeu contatos de Alfenas, Minas Gerais, Ibitira, Bahia, a Jana de São Paulo, Ibiaí, Minas Gerais, também mandou para a gente, o Gerson e a Ângela, lá de Toledo, no Paraná, do grupo Rainha da Paz. Eric, manda um oi para o Otávio de Indaiatuba. Oi, Otávio de Indaiatuba. Obrigado pela tua participação aqui conosco. Bom, Padre Guido, um monte de gente mandando aqui para a gente, porque o assunto estava bom. Mas a gente já está chegando no final do programa, em outra oportunidade a gente continua conversando sobre isso.
Mas dá tempo do senhor nos dar a bênção, por gentileza, e a gente conta na sequência qual é o tema da semana que vem, que você vai ver que a nossa conversa vai continuar na semana que vem. Dando a bênção, quero hoje dar um abraço especial para a dona Neuzinha, que trabalha aqui na sala de maquiagem. Né? É a nossa maquiadora que fez aniversário ontem, né? Parabéns, Neuzinha. Parabéns, muitos anos de vida, seja bem sucedida no seu trabalho. Um abraço especial também ao casal Roberto e Cristina Lorenz, de Teófilo Otoni, Minas Gerais. E para todos vocês, prezados amigos telespectadores, o meu abraço fraterno e o meu sorriso, desejando sempre muita paz e muita serenidade, com a bênção de Deus o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Padre Guido, para encerrar, uma resposta só em 30 segundos para resumir um detalhe. Eu ia fazer antes da bênção, mas não tem problema, eu faço aqui depois. Muitas pessoas perguntando para a gente aqui, como é que eu faço para receber o milagre? Existe uma receita? Existe algo para se fazer para receber o milagre? Para encerrar em 30 segundos, Padre Guido, a ação do milagre é por vontade humana ou divina? É por vontade divina, gente, né? É Deus que doa esta grande graça especial para nós, pessoas humanas. Não existe nenhuma receita, é a nossa fé, meus irmãos. A fé é um instrumento, é uma arma poderosa nas nossas mãos. Tantas vezes nós não somos pessoas nem qualificadas, mas Deus premia a nossa fé verdadeira e autêntica, até dando a recompensa imediata, que é o milagre. Muito bem. Quero mandar também, no finalzinho do programa, um abraço para o Dom Antônio de Souza, que é bispo emérito lá da cidade de Assis, que até ligou outro dia para o Padre Guido, disse que assiste o nosso programa Eclésia. Muito obrigado, viu, Dom Antônio? Aliás, não é o primeiro bispo que entrou em contato com a gente, é uma honra muito grande ter os senhores aqui conosco, sendo telespectadores do programa Eclésia, e a gente peça a bênção dos senhores, é claro. Ô, Padre Guido, na semana que vem, o senhor não vai estar aqui, o senhor vai estar com um compromisso lá da tua comunidade, né, Padre Guido? Exato, é um curso de formação permanente de 6 dias, todos nós religiosos fazemos isso. Estarei na capital, Brasília. Então o Padre Guido vai ter uma folguinha aí para ele cuidar das coisas dele lá do retiro da comunidade, da formação lá que ele tem que fazer todo ano. A gente tem um programa normalmente aqui ao vivo com a presença do Padre Wander Maia, que já esteve conosco aqui em outras oportunidades. E a gente vai falar justamente sobre um assunto parecido com o de hoje aqui. A gente vai falar sobre o culto dos santos, o culto católico aos santos e a questão das imagens. Afinal de contas, o católico adora ou não adora imagem? A Bíblia proíbe ou não proíbe imagens? Tudo que diz respeito, então, a imagens, ao culto aos santos, que é um tema que sempre a gente recebe dúvidas aqui, na semana que vem, então, a gente conversa com o Padre Wander Maia. Um grande abraço a todo mundo. Até lá, então. Tchau, tchau.